Muito bem, pessoal, professor Luiz Santos com vocês, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Nós estamos aqui avançando nesses estudos, mais um bloco agora para vocês, e é importante salientar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem uma função social muito relevante, inova o nosso país sobre alguns aspectos, sobretudo no respeito, né? Que qualquer país deve ter pelas pessoas que têm deficiência, não importa se ela é física, mental, intelectual, sensorial, pessoa com deficiência, tá certo? Então vocês vão perceber que essa lei é uma revolução nesse assunto, né? E conforme eu já demonstrei aí para vocês no outro bloco, né? Houve uma evolução desde a Constituição de 88, a Constituição Democrática, né? Houve uma evolução na produção de normas, decretos que for para proteger a pessoa com deficiência, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, né? Ela é, na verdade, a maior carta de direitos da pessoa com deficiência até hoje produzida no Brasil, né? Para não dizer no mundo. Porque, assim, as pessoas com deficiência ficaram por muito tempo largadas aí à própria sorte, tem um histórico aí medonho, sobretudo quando envolve as chamadas doenças mentais, mas, graças a Deus, nós temos hoje uma lei muito melhor no Brasil e a nossa luta agora é para implementá-la, tá certo? Então nós vamos fazer ela acontecer. Então agora nós vamos ver aí mais alguns assuntos ligados aí ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e, portanto, eu acho razoável que vocês todos fiquem aí bem atentos ao que nós vamos produzir, né? Nós temos, evidentemente, né, todo um cuidado de demonstrar aí os artigos, digamos que mais importantes para vocês, né? Mas se você depois tiver dúvida, já adquirindo o nosso curso, vocês podem voltar, anotar tudo, né, direitinho. É assim que funciona quando se estuda para concurso, portanto, ok? Muito bem. Bom, o artigo 4º, pessoal, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vem para dizer o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então essa questão que envolve aí o estatuto, né, que faz a inclusão social e na cidadania, ele vem para dar uma ordem, dizer o seguinte: pessoa com deficiência tem que ter igualdade de oportunidade, tá certo? Não pode sofrer discriminação. E avançando um pouquinho mais na matéria, vocês vão se dar conta aí também, pessoal, que existe tratativa criminal. Professor, criminal? Criminal para quem discrimina a pessoa com deficiência. Tá, professor, entendi, mas a questão que envolve a discriminação é tratada na esfera civil. De regra, sim, pessoal, mas quando envolve discriminação racial, migra para o crime. Quando envolve discriminação da pessoa com deficiência, migra para o crime. Considera essa discriminação, quer dizer, a lei começa a dizer agora, pessoal, a lei começa a afirmar agora o que seria essa discriminação. Como se a lei fosse dar mesmo conceito, ok? Porque também não é qualquer discriminação que vai caminhar, né, vai ser direcionada, terá o dolo, portanto, a intenção de discriminar em razão da deficiência. Então, considera essa discriminação em razão da eficiência, melhor, em razão da pessoa sofrer algum tipo de deficiência, toda distinção, restrição, exclusão, por ação ou omissão que tenha o propósito, portanto, a intenção, o dolo, o efeito de prejudicar, impedir, anular o reconhecimento, exercício de direitos, liberdades, né, essas liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações necessárias aí razoáveis ao fornecimento de tecnologia também acessíveis, que seriam as assistivas. Professor, explique isso aí melhor para eu compreender. Olhe você a gravidade do tema. Olhe você a gravidade do assunto, tá? Uma empresa, pessoal, que for uma padaria, um supermercado, enfim, uma empresa que não, no seu cocri lá da sua obra, né? Ele não faz rampa de acesso, não faz elevadores, né, para as pessoas com deficiência conseguirem chegar nos andares mais elevados, né? Ele está praticando discriminação à pessoa com deficiência. Professor, mas ele não disse nada, não escreveu,
não falou nas redes sociais, não precisa. O que está colocado aqui na lei federal é o seguinte, né? A discriminação é distinguir a pessoa, fazer restrição, excluir a pessoa, mas também de não produzir as adaptações razoáveis ao fornecimento de tecnologia assistiva. Professor, me dá um exemplo para eu compreender. Vocês imaginem, pessoal, que uma empresa, por exemplo, que faz um aparelho celular, é preciso que ela se preocupe se a pessoa com deficiência terá condições de usar aquele aparelho. Tá, professor, como é que ela vai resolver isso? Isso não é um problema meu nem seu, mas a empresa que lança um produto, ela precisa lançar o produto de modo a pessoa com algum tipo de deficiência conseguir utilizar aquele produto, utilizando o que nós chamamos de tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas. Então aqui você começa a perceber que a discriminação da pessoa com deficiência não acontece nos mesmos moldes que em relação às pessoas sem deficiência. Aqui, não ter tecnologia assistiva. Aqui, não produzir um projeto de modo a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência, o que for, em prédios, for restaurantes, empresas, que for, é discriminação. E nós vamos ver no caminhar das nossas aulas que existe pena criminal para quem discrimina a pessoa com deficiência, ok? Muito bem, o parágrafo 2º diz que as pessoas com deficiência não estão aí se obrigando, não são obrigadas à fruição de benefícios decorrentes de ações afirmativas, ou seja, a pessoa com deficiência, ela não é obrigada a usufruir disso tudo, tá, pessoal? Rampa de acesso, elevadores, tecnologias assistivas, sei lá, vocês começam a imaginar que poderia sim uma pessoa com deficiência ter superado a deficiência, tá? Ter conseguido subir alguns degraus em decorrência até das dificuldades que ela possui, né? E de um país que, como tantos outros aí, por tantos anos, não tiveram a menor preocupação em dar suporte à pessoa com deficiência, e aí ela evoluiu, tá certo? Ela não quer, ela pode achar que ela está se expondo, em decorrência está utilizando a tecnologia assistiva, está utilizando, né, de algum modo ali a acessibilidade própria da pessoa com deficiência. Então, para efeito de prova, pessoa com deficiência não é obrigada a fruir, a utilizar os benefícios decorrentes aí de ações afirmativas, que vocês devem entender. Essas ações afirmativas não é outra coisa senão as questões que envolvem aí a pessoa com deficiência poder, né, utilizar ali, digamos que, mecanismos mais adequados a ela. Bom, o artigo 5º vai falar que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. Então há uma preocupação, digamos assim, né, do legislador, produziu, portanto, essa norma, para dizer que a pessoa com deficiência, ela recebe uma proteção, pessoal, diferenciada, tá certo? Mais ou menos assim, próxima do que acontece lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Digamos assim, próxima. Seria a proteção sobre negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. E aí o parágrafo único surge para fazer aqui, digamos que, uma afirmação. São considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então eu quero chamar a sua atenção aí sobre esse aspecto, como eu já faço aí com os meus alunos na sala de aula, e também quero também trazer essa mesma regrinha aqui, né, na live, para esclarecer a vocês o seguinte, tá? Ó, quem é especialmente vulnerável quando o assunto é EPD, pessoa com deficiência?
Criança com deficiência, adolescente com deficiência, mulher com deficiência, idoso com deficiência. Professor, quem é que não está incluído aqui? O homem que não seja idoso, tá certo? Não. Que não seja idoso, sendo deficiente, mas ele não é especialmente vulnerável. Então, especialmente vulnerável é a criança ou adolescente, a mulher ou o idoso. O homem que não seja idoso, tá certo? Não é adolescente, já é um adulto que não seja idoso, não é considerado especialmente vulnerável, portanto. Então, eu acho bom que ao invés de vocês ficarem decorando aí, né, quem é tratado no grupo dos vulneráveis, talvez seja uma melhor estratégia de estudos, digamos assim, lembrar que o sexo masculino adulto, mas que não é ainda idoso, não se inclui aí no grupo dos vulneráveis, ainda sendo pessoa com deficiência. Beleza? Muito bem. O artigo 6º que eu quero conversar com vocês agora, pessoal, é o artigo mais polêmico do EPD. Ele é o mais polêmico do EPD. Então, por ele ter essa natureza mais polêmica, digamos assim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque eu vou indicar esse artigo para a prova, PQP. Não é palavrão, é provável questão de prova. Provável questão de prova, quer dizer, caindo isso aqui na prova, nós não estaremos surpresos, tá certo? Nós não estaremos surpresos. É bem provável que venha uma questão sobre isso. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Professor, eu entendi. Mas esse assunto, ele não deveria ser tratado no Código Civil brasileiro? Né? Porque a capacidade civil é um assunto que está inserido no Código Civil brasileiro. Sim, eu concordo. Eu concordo. Mas como eu já disse a vocês aí na abertura do tema, pessoal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele acabou afetando o Código Civil, o tributário, o eleitoral, caminhando para as questões administrativas, trabalhistas, ok? Então, assim, quando eu digo é um dos assuntos mais polêmicos aqui dentro da nossa matéria, é porque eu quero que você compreenda que a pessoa com deficiência passa a ser tratada como uma pessoa que não tem nenhuma deficiência quando o assunto for a capacidade civil. Professor, mas de que tipo de deficiência nós estamos agora tratando? Seria a física, a intelectual, a mental, a sensorial? Pois é, a lei não falou. Então vai cair na prova como? Desse jeito que está aí no quadrinho para você. Porque a lei não falou. A lei disse que a deficiência, então a deficiência é dentro do conceito que nós capturamos lá pelo artigo 2º. Né? Física, mental, intelectual, sensorial. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, não afeta. Inclusive para casar-se e constituir união estável. A pessoa com deficiência optou por não casar, tem união estável, tem direito. Exercer direitos sexuais e reprodutivos, tem direito. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, fazer um planejamento familiar da pessoa, né? Ter acesso às informações adequadas sobre reprodução, planejamento familiar, conservar sua fertilidade, que também é um problema sério enfrentado aí, né? Como dizia o saudoso jurista Miguel Reale, Deus o tenha, ensinou aí muito sobre o direito para o Brasil, pessoal. Ele dizia que existe uma teoria chamada tridimensional do direito, que o fato, o valor e a norma é produzido aí nessa escala. Ou seja, é claro que existiam situações em que algumas pessoas, por terem deficiência, acabavam sendo, digamos que, esterilizadas. Então, assim, foi estéril para não ter filhos, porque ela tinha deficiência. O que essa lei diz? É proibido. É proibido. Olha lá. Conservar sua fertilidade,
sendo proibida a esterilização à força, compulsória. Professor, mas se a pessoa quiser fazer, ela tem deficiência, ela opta por fazer, quer a esterilização, tudo bem, cuidado na prova. Porque o que está sendo colocado aqui, que não se pode falar, né, pessoal, na esterilização compulsória, obrigar a pessoa, não é o caso. Enfim, exercer o direito à família, convivência familiar, comunitária, exercer o direito de guarda, tutela, curatela, porque assim, quase sempre antes de ocorrer uma adoção, né, antecede-se a isso uma tutela. A pessoa está lá cuidando de uma criança, tá certo? A curatela é cuidar dos interesses do adulto que está doente, né, que está muitas vezes em coma, às vezes está com a idade avançada, está senil, enfim. Uma pessoa que não tem deficiência, professor, pode exercer isso aí? A guarda, a tutela, a curatela, a adoção? Pode. E a pessoa com deficiência? Pode. Tá, então, a pessoa foi adotada por um deficiente. Exatamente. O que está sendo colocado aqui, que eu acho importante para a sua prova, é você se dar conta que a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa. Isso é a regra. E para sedimentar, para fixar, a lei ainda diz, inclusive para se casar, ter união estável, planejar a família, enfim, isso que está colocado aí, portanto, e que eu acho de bom tom vocês fixarem, um assunto importante para a prova, portanto, ao meu ver, pela minha experiência, já estou aí com mais de 25 anos trabalhando, tenho condição de dar a você essas dicas. Bom, a pessoa com deficiência tem direito de receber atendimento prioritário. O atendimento prioritário da pessoa com deficiência já é um assunto conhecido aí para quem trabalha na área pública, né, pessoal? Já é um assunto bem conhecido, né? Não há muito o que se discutir isso, é um assunto de conhecimento geral, mas vamos ver qual é a finalidade dessa prioridade no atendimento, tá? Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Disponibilização de recursos, tanto humanos, gente, quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas, porque esse atendimento, tá certo? Com prioridade, vai suprir a deficiência que a pessoa tem. Disponibilização de pontos de parada, estações, terminais acessíveis de transporte coletivo, de passageiro, e garantia da segurança no embarque e também no desembarque. Porque nós temos um problema sério aí envolvendo a pessoa com deficiência, quando o assunto, pessoal, é essa questão do transporte coletivo, de uma maneira geral. Então, sabe, é entrada no metrô, na estação do trem, sem rampa de acesso para cadeirante, por exemplo, tá? Seria uma afronta ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que pode ser encarado, inclusive, como um preconceito, tá certo? Por tudo que nós já enxergamos aqui também, ok? Então, é importante salientar aí esses pontos, eu julgo assim, algo bastante relevante, tá bom? Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicações também acessíveis. Então, vocês imaginem como é que fica a situação, por exemplo, pessoal, como é que fica a situação, por exemplo, de aeroportos, a situação de terminais de ônibus, estação de trem, de metrô, de uma pessoa que é deficiente auditivo, como é que ela vai ouvir, tá certo? Aquelas informações que são dadas, tá certo? Na estação do trem, do metrô, ou para o embarque, no caso de um aeroporto. O acesso a essas informações, elas devem ser disponibilizadas às pessoas com deficiência física, mental, sensorial, intelectual, né, de modo a garantir o acesso. Beleza? Recebimento de restituição de IR. Então, eu vou marcar também para a prova. Andou caindo isso aqui, pode cair de novo. Quero vocês bem atentos a esse detalhe, tá? Essa questão que envolve o imposto de renda, tá certo? Há sim
uma previsão legal, vou colocar aqui, ó, como sendo provável questão de prova, né? Provável questão de prova, o recebimento de restituição de imposto de renda com prioridade, em razão da deficiência. Tramitação processual, procedimentos judiciais, administrativos em que for parte ou interessado em todos os atos e diligências. Professor, o que são diligências? Diligências, filho, são aquelas questões que envolvem a intimação, a citação do oficial de justiça, mas aqui vocês percebem que a lei não está se atendo somente a essas diligências, não. A lei, na verdade, está falando de diligências, mas também em todos os demais atos, tá certo? Então, haverá aí uma chance boa de cair na prova um tema como esse, que vocês devem se manter bem por dentro, tá certo? Devem entender direitinho que o grande objetivo aqui do legislador foi garantir o atendimento prioritário nessas questões e, claro, tornar mais rápido, mais célere o recebimento da restituição de imposto de renda, tá certo? A tramitação dos processos, então tem lá um processo judicial iniciado por pessoa com deficiência, o advogado já escreve lá em caixa alta, vermelho, pessoa com deficiência. Então, aquilo faz com que todos os serventuários da justiça agilizem aquele processo, seu andamento, juízes, enfim, por tratar-se de pessoa com deficiência. Os direitos previstos nesse artigo são extensivos aos acompanhantes também. É uma coisa importante. Professor, o acompanhante vai ter direito a isso, porque veja, filho, a pessoa com deficiência, ela pode estar evidentemente acompanhada, dependendo da deficiência dela, é uma necessidade. Então a pessoa com deficiência também tem direito, mas tem direito a tudo, professor? A lei disse que não. O inciso 6, por exemplo, que restituição de IR, o acompanhante não tem direito. Isso é só para a pessoa que tem a deficiência. E também a tramitação processual com prioridade é para a pessoa com deficiência. A pessoa que é meramente acompanhante não tem direito. Agora, filho, as demais coisas que eu falei aqui, o acompanhante terá direito. Terá direito, né? Está lá seguindo a pessoa com deficiência, então vai envolver ajudar ele a subir no ônibus, no trem, no metrô, a questão que envolve a acessibilidade, as informações, enfim, tudo bem. Agora, vamos retirar da pauta os incisos 6 e 7, que envolve recebimento de restituição de IR com prioridade e a prioridade também nos processos judiciais, ADM, as questões que envolvem aí as diligências e os demais atos. Bom, os direitos aí já faz falar, né? Nos serviços de emergência público e privada, a prioridade conferida por esta lei é condicionada ao protocolo médico, né? Porque querendo se dizer aqui a bem da verdade, que a pessoa com deficiência terá prioridade, sim, na questão médica, né? Na questão da saúde. Mas tem o protocolo, né, pessoal? Tem o protocolo, então, se o objetivo é obedecer ao protocolo médico, então, todo mundo, antes de passar lá na sala do médico, tem, por exemplo, que medir a pressão arterial. A pessoa com deficiência também. Não muda. O protocolo médico deve ser respeitado, portanto, né? É isso que está sendo colocado aí nessas hipóteses que eu estou comentando com vocês, portanto, ok? Compete ao poder público garantir a dignidade, tá certo? Da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida. Então, só colocando aqui para vocês que durante toda a vida da pessoa com deficiência, o poder público deve atuar para garantir aí a dignidade. Em situações de risco, emergência, estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para proteger a sua segurança. Então, numa linguagem mais simples, numa pergunta de prova assim, para o caso concreto, o que vocês devem se aperceber aí é que numa situação de emergência, de calamidade pública, a pessoa com deficiência,
ela deve ser atendida com prioridade, tá certo? Ela é considerada vulnerável, ou seja, seria uma vítima potencial aí da situação de emergência, né, pessoal? Da situação de calamidade pública. Então, vamos primeiro aí cuidar da pessoa com deficiência. Um ponto importante também e que eu quero deixar claro aí para vocês é que a pessoa com deficiência, ela não é obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica ou mesmo tratamento forçado nas instituições, né? É proibido internar a pessoa à força, né? Agora, professor, tem lá os casos que tem que internar mesmo, que a pessoa precisa de um cuidado e é uma deficiência mental e ela não tem esse reconhecimento. Tudo bem. O parágrafo único traz a solução dizendo que o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Porque o que é a curatela, pessoal? Tem lá um adulto que precisa de alguém para defender os interesses dele. É o curador. Nasce a curatela. Professor, se for uma criança, aí é o tutor que cuida da criança. Nasce a tutela. Tá certo? Então, a bem da verdade, a pessoa não pode ser obrigada a se internar, fazer um tratamento, mas se ele tiver lá um curador, o curador pode autorizar, portanto, lógico, na forma da lei, né, pessoal? Para que não haja nenhum tipo de abuso voltado a esse assunto aí, beleza? Muito bem. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de questões, né? Nós temos aí resolver umas questões juntos e eu quero te mostrando aí. Olha lá. De acordo com a Lei 13.146 de 2015, marque a correta. Então aqui nós estamos em busca da questão que estiver, portanto, correta. Beleza, vamos então averiguar o que está correto aqui. Vamos lá, portanto. Olha lá. O Estatuto da Pessoa com Deficiência provocou mudanças em várias leis, inclusive no Código Civil. Pelo que nós vimos aqui, a questão que envolve a capacidade civil foi alterada, tá? Parece que essa aqui é a resposta que está correta, mas vamos ver as demais, pessoal. O Estatuto da Pessoa com Deficiência provocou mudanças em várias leis, menos no Código Civil. Essa aqui já não dá para marcar, né, pessoal? Essa aqui já não dá para marcar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência restringiu os direitos das pessoas com deficiência. Mentira. Pelo contrário, ampliou. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é lei estadual. Nada, pessoal, é federal. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é lei municipal. Nós sabemos que não. É, portanto, né, uma lei federal. Perfeito? Então, nós podemos chegar aqui à conclusão que a resposta correta, que nós vamos, portanto, marcar aqui, é a letra A, tá certo? A letra A, já que o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência determina aí, né, que as questões de natureza civil, em especial aí, né, a questão que envolve a capacidade civil, ela não é, portanto, afetada em detrimento da pessoa ter algum tipo de deficiência. Muito bem. Marque a alternativa correta no que se refere às finalidades no atendimento prioritário da pessoa com deficiência. Vamos ver aí como é que fica o atendimento prioritário, pessoal. Vamos avaliar com calma aí, ó. Proteção e socorro em circunstâncias especiais. Proteção e socorro em qualquer circunstância. Proteção e socorro, mas apenas se tratar de deficiente idoso. Apenas socorro em situação de urgência. Aqui, nós podemos perceber com clareza que a letra B é a que mais amplia, é a que mais marca direitos aí para a pessoa com deficiência. Né? Lá, proteção e socorro em qualquer circunstância. Tá certo? Então, você está lá fazendo a prova, pessoal, e aparecer uma questão dessa aí, você mais que depressa diz assim, deixa eu ver aqui
Qual é a alternativa que concede mais direitos à pessoa com deficiência, né? Qual que concede mais direitos? Aí você olha lá, né? Essa questão que nós acabamos de resolver, por exemplo, a gente percebe que os direitos foram, digamos assim, né? Ampliados, né? Os direitos foram assim, ampliados na letra B, né? Que não restringe o atendimento à pessoa com algum tipo de deficiência. Beleza, galerinha? É isso aí? Tranquilo? É isso aí. Então nós vamos fazer aí uma parte, tá certo? Depois a gente volta com mais um bloco sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando SME, Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, Auxiliar Técnico de Educação. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. É um curso completo, com todas as matérias necessárias, conhecimentos específicos, o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Então acompanhe aí comigo para você entender um pouco mais da nossa proposta. Bom, vantagens do curso: você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você recebe login e senha. Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Acesso ilimitado durante 1 ano, o curso fica disponível para você, ok? Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas ao longo das aulas pelos nossos professores. Material em PDF das aulas, então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Além disso, você vai receber uma série de bônus. Olha só esses bônus, gente. Bom, em primeiro lugar, você vai receber um caderno de questões. São questões gabaritadas, separadas por matéria para você treinar. Você vai fazer o download e vai resolver essas questões. Milhares de questões aí ficarão à sua disposição para você treinar. Você vai ter direito também a 2 simulados que nós vamos fazer no decorrer do curso. Revisão de véspera também vamos também ter aqui no nosso curso preparatório e 2 redações corrigidas, gente. Olha só, ninguém tem isso. Eu te garanto, ninguém oferece esses bônus aqui que a gente está oferecendo, ok? Valor especial de lançamento, hein? Lançamento e Black Friday. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Imagina você ter um curso desse online completo, com tudo que você precisa para ser aprovado no concurso, pagando apenas R$ 29,65 por mês. É menos do que o valor de um lanche, de uma pizza. Se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso preparatório. O melhor investimento que você pode fazer, pode ter certeza absoluta disso. Para adquirir, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você terá todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só digitar a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número: 11 94783 8693, ok? Perdão, a central de atendimento, esse que eu passei para você agora é o meu, tá? Mas a central de atendimento WhatsApp é isso aqui, ó, 11 97465 6052. Esse é a central de atendimento para sanar dúvidas a respeito do curso preparatório. O meu que eu passei, que se quiser me chamar, não tem problema nenhum não. Beleza, show de bola. Vou ficar te aguardando, hein? Clica no link aí abaixo, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Grande abraço e até mais!